Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com Escolas na TV. Temos a honra de receber 3 professoras da Escola Nossa Senhora de Lourdes. Profs essas que aceitaram o nosso convite de fazer uma redação com seus alunos, escolher a melhor de cada turma e mandar para a TV3, e nós escolhemos uma para trazer os alunos aqui para falar sobre o tema que foi proposto e para falar da juventude. É sempre um papo muito agradável falar sobre educação, porque todo mundo sabe que educação é a base de tudo e o conhecimento que os professores nos trazem. Educação é de casa, né? Para ter um bom aluno tem que ter uma boa educação em casa, né, profs? Vamos começar com a Francisquine, que é a nossa Juliana Bernardini. Francisquine. Quanto tempo de profissão, prof? 14 anos. Já 14 e meio. A vida toda, prof? Não. Ah, teve outras profissões? Sim. Ah, e resolveu ir Eu comecei com 26 anos. Olha só, foi uma opção mesmo. Foi. E aí? Segunda faculdade. Segunda faculdade. Isso. Muito bem. A primeira foi? Foi informática. Informática, muito bem. Então, hoje domina totalmente a tecnologia? Totalmente não, né? Mas está toda hora mudando. Na medida do possível, né? Muito bem. E aí depois fiz letras. Uhum. Depois de formada em letras, fiz o mestrado em ciências da linguagem. Uhum. E a partir da formação em letras, então passei a atuar em sala de aula. Muito bem, 14 anos e meio. É uma meia vida, no mínimo, profissional, né? E o que tu me diz? Os pais melhoraram ou terceirizaram só para os profs a educação? Porque o conhecimento sempre foi vamos dizer, uma exigência, né? Mas teve um certo período que os pais iam lá cobrar dos profs, às vezes, alguma coisa que eles tinham que ter dado em casa, né? Tu já viu alguma mudança nesses 14 anos? Olha, talvez por atuar em escola particular, a gente não vê tanto essa cobrança. Eu acho que os pais, de modo geral, têm essa noção bem nítida, né, de que a escola tem o papel de passar conhecimento e a família, né, a educação. Porém, também nós, professores, nós não nos isentamos disso. Eu acho que a escola também tem esse propósito, né, de passar valores, princípios, e até porque, né, nessa mudança de concepção de educação, enfim, o Google traz muito conhecimento, né? Qualquer assunto que se queira buscar informação está lá na internet, tem à disposição. E eu acho que a gente também tem um papel de formar cidadão, sim, né? Claro que a família em primeiro lugar, mas eu acho que a escola também tem essa função, sim, de qualificar o indivíduo, né? Como cidadão, e formação humana, eu acho que é bem importante. E a Jasmine, uma jovem professora de 2 anos. 2 anos de profissão. Está feliz na profissão? Tô. Acho que escolhi o que mais se adequa às minhas pretensões. Nesses 2 anos não pensou ainda onde é que eu fui me meter? Não. Ainda não. Claro, no início a gente tem um pouquinho de dúvida, né, até a gente se acostumar, mas essa dúvida não surgiu. Está feliz então na profissão? Tô. Vai continuar por um bom tempo? Pretendo. Muito bem. E como é que está assim tu teve alguma decepção com relação à educação, assim? A gente não vai falar especificamente da escola, mas de um modo geral, assim, o que tu sente hoje nos pais? Eles estão mais preocupados com a educação dos filhos, educação, não o conhecimento, sempre fazendo essa separação, né? Porque tem pai que mistura, né? Tem pai que quer que o professor faça o papel de pai, né? Ou a polícia, às vezes, né? Vou chamar a polícia, a gente não chama a polícia para isso, chama a polícia para bandido, né? O que tu me diz, Yasmin? Assim como a Júlia falou, eu acredito que a nossa realidade, ela é tranquila em relação a isso, né? Os pais, eles sabem exatamente qual é o papel deles e qual é o papel da escola. Mas, na minha concepção, escola e família precisam andar juntas o tempo todo, né? E quando
uma depende da outra e uma precisa trabalhar ao lado da outra. Porque a educação, por mais que venha de casa, ela precisa estar sempre associada ao conhecimento que na escola a gente tem. Eu acredito que, com relação muito se diz da nova geração, que as crianças mudaram, que não são mais as mesmas. Como eu tenho poucos anos de profissão, eu já convivo com essa realidade diretamente. Então, eu já estava preparada para lidar com essa juventude acelerada, ligada à tecnologia, e a gente precisa se adequar e trabalhar com essa realidade que a gente tem mesmo. É um compromisso, né? Com certeza. Andar junto com os jovens, né? Porque eles estão ligeiros, né? Eu digo assim, os jovens hoje, os nenê vêm com 3 chips, não é 2 mais, né? Eles fazem coisas que a gente às vezes, mas de onde é que saiu isso, né? Sim. E, muito bem. E a jovem aqui também, 15 anos de profissão? 15 anos. A Maiara Fábio Pereira, parente, Pereira, né? Muito bem. E daí, tá feliz na profissão? Bastante. 15 anos é 15 anos, né? 15 anos. E nas irmãs, quase 3 anos? Isso. E lecionou antes aonde? Em outras escolas? Antes eu era coordenadora pedagógica de escola de educação infantil. Então eu trabalhei muito tempo com os pequenos. E aí faz 2 anos e 9 meses que estou no Lourdes atuando com língua portuguesa. Língua portuguesa. É a prof de língua. Aquela que cobra a gramática e etc. Isso mesmo. E estamos falando muito errado? Seguido, né? Seguido. E é difícil corrigir às vezes um termo, né? É difícil, É o que a hábito. fala ela é livre, né? É O que a livre. gente cobra é a escrita, que a escrita escrita. seja correta. Essa tem que ser. E no começo das redes sociais tinha muito TC, o você, aquelas coisas, né? Hoje já não está tanto assim, né? Os jovens já não estão abreviando tanto, né? Será que é a cobrança que tem ou os jovens continuam com essa prática de abreviar? Eles continuam, às vezes muito. eles confundem, às vezes, a escrita das redes sociais com a escrita que eles devem fazer em sala de aula, Acontece mas é bastante? frequentemente. Frequentemente. É nas palavras que eles costumam abreviar nas redes sociais, eles fazem nas produções textuais. Mas é questão de a gente trabalhar e mostrar para eles e sempre se consegue sucesso. Sim, com certeza, né? O respeito com os profs acho que mudou um pouco também, né? Que a gente vê, né, não só nas escolas particulares, lógico que a gente ouve muita coisa ruim às vezes, né? Mas eu vejo assim, principalmente, não sei, nas escolinhas, né? Meu nenê tem 5 anos, quando eu falo que vou perguntar para a prof se ela faz isso na escola, ela disse, não faz isso, né? E nunca vi falar de castigo, né? Então, tu que tem essa experiência, o que tu nos conta disso? Não, o respeito existe, até como as colegas disseram, nós estamos numa rede privilegiada, né? Então, nós temos alunos respeitosos. Se acontece, em alguns casos, são isolados e não são comuns, e eu acho que eles vêm bem preparados para isso. Existe um respeito, percebemos que a visão que eles têm do professor ainda é aquela de que é a pessoa que deve ser respeitada, que deve ser ouvida. Então, ao menos dentro da realidade em que nós trabalhamos, ainda existe esse respeito. Muito bem. E com relação ao que vocês ouviram dos seus alunos aqui, alguma coisa te surpreendeu ou tu já estava acostumado com essa conversa deles? Não, a gente já está acostumado, pois se debate bastante em sala de aula esses temas e se conversa bastante para que possamos estar próximas à realidade que eles estão acostumados a esse uso da tecnologia, como eles veem isso. Inclusive, nas produções textuais que nós fazemos, a gente busca ter a tecnologia como aliada para que eles façam os textos escritos, mas também produzam os textos virtuais para que eles consigam ter essa ligação e essa vivência. E ainda tem muito, quando eu trabalho, do copiar e colar? Não, eles constroem bastante, eles sabem que tem que construir. Porque hoje o copiar e colar fica fácil de identificar também. É, bem fácil de identificar. E a Yasmine, o que me diz desse teu dia a dia? Tu já disse que estava acostumada, né? Sim. Mas te surpreendeu alguma conversa aqui desses? Não, também não, Não? porque os meus alunos que estavam aqui, os do 5º e do 6º ano,
eu já estou bastante acostumada com essa linguagem deles. Eles gostam muito de expor a opinião deles. A gente tenta trabalhar o tempo todo para que eles tenham cada vez mais uma desenvoltura crítica, para que eles consigam construir esse pensamento, essa opinião deles da forma mais clara e mais organizada possível. Que legal. E a Juliana, o que nos diz? Mesma coisa? Sentiu alguma uma coisa que te surpreendeu neles ou também já estava num ritmo normal? Eu acho que sim, como as colegas falaram, eles já estão acostumados a debater assuntos em sala de aula. Nós discutimos bastante essas questões, até antes de eles produzirem os textos, né? A gente debate o tema e eles... claro que a internet influencia bastante, faz parte da vida deles, né? E o interessante é que eles têm a noção do que é certo, do que é errado, até onde eles podem ir, do que atrapalha no dia a dia deles, né? Então essa noção de que está prejudicando ou está melhorando no dia a dia deles é importante que eles tenham, né? E que, assim, eles sabem que a internet está ali disponível para quando eles precisam buscar alguma informação, algum conhecimento. Eles usam para entretenimento também, para diversão. Porém, eles sabem que tem que ter limites, né? Que deve haver limite. E, assim, o importante é que eles sabem também dos perigos. Eles sabem tudo que pode acontecer de errado, enfim, o que pode circular, que pode ser nocivo à integridade deles. E eu acho que eles devem saber, né? Até para se protegerem também. Principalmente isso, né? Esse é um dos perigos, né? Muito bem, amigos, nós já passamos do primeiro bloco, agora aqui vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais escolas na TV. Hoje recebendo as prof da Escola Nossa Senhora de Lourdes, que é a Juliana, a Maiara e a Jasmine, a jovem debutante, praticamente, perto das duas de 15 anos, né? Isso. Voltamos em seguida com mais escolas na TV, Escola Nossa Senhora de Lourdes, uma tradicional escola do município e muito procurada. Voltamos em seguida. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com Escolas na TV. Para mim, um dos melhores programas dessa TV. Por quê? Nós falamos de educação. Hoje e sempre, a educação será a base de qualquer sociedade. Porém, nos dias de hoje, às vezes a segurança e a saúde é mais importante, porque alguns governos deixaram de lado a educação e fizeram coisas que tirou dinheiro e desvalorizou muito os professores, principalmente, né? Então, a educação sempre será o esteio do mundo. E se nós não valorizarmos professores, teremos cada vez menos cidadão com menos informação e até com dúbia ética, né? E o que nós queremos é uma qualidade de vida para a nossa cidade, aqui, ali e lá. Aqui na cidade, no estado e principalmente no Brasil. Porque o Brasil é um dos melhores países do mundo. Precisamos só melhorar a educação. A educação vai bem no Brasil, Juliana?
infelizmente os números mostram que não, né? Não. Infelizmente não. Aquelas classificação quando vem a gente passa vergonha, né? Países com muito menor poder aquisitivo e até de história de países estão na nossa frente, assim, né? Eu acho que, de modo geral, o brasileiro ele não dá o devido valor à educação, certo? Não só a classe política, né, a classe gestora do país, enfim, mas eu acho que o cidadão brasileiro, de modo geral, por muito tempo, ele deixou a educação de lado, não valorizou, não deu a devida atenção. E isso acaba passando de geração a geração, né? E talvez por isso a gente tenha pessoas desinteressadas, alunos desinteressados, que não valorizam a escola, que não percebem que a educação é transformadora, né? Ela transforma vidas, ela melhora o mundo, enfim, melhora o lugar em que se vive. Enfim, é transformadora na vida de qualquer pessoa. Então, quando as pessoas realmente se derem conta de que tudo parte da educação, eu acho que aí sim a gente vai ter um país melhor, né, e um futuro melhor para todas as nossas, para as gerações, né, que estão vindo. Eu já passei dos 60, né, faz tempo, e desde sempre eu ouço falar, os professores sempre são mal remunerados, né, e o Brasil tem uma faixa de renda baixa ainda, né, mas o professor sempre foi um exemplo de como se paga mal os profissionais, né. E a Jasmine, não é Yasmine, é Jasmine. É a primeira vez que eu vejo esse nome. Assim como a primeira vez que eu ouvi falar em Glacir também, né? Não sei de onde é que a minha mãe tirou esse nome. Mesmo sabendo que o salário não era aquilo que, né? Tu resolveu ser prof, que é uma prof nova, né? Sim. Nunca te disseram que o professor ganhava pouco? Foi a primeira coisa que me disseram. Então, quando eu optei por... Na verdade, a docência sempre passou pela minha cabeça. Primeiro eu pensei em fazer história, e depois eu fui parar nas letras. Me encontrei nas letras, mas o assunto remuneração, ele sempre foi abordado e nunca foi um ponto positivo na escolha da profissão. Mas eu acredito que o valor do professor ele é muito além do valor financeiro. O papel na sociedade, o papel na vida de uma criança, de um adolescente, de um professor é muito maior. E trabalhando com a linguagem ainda mais, porque quando o teu aluno ele sabe utilizar a linguagem e ele consegue identificar aspectos da linguagem que nem sempre estão expostos, ele consegue uma liberdade que nada além da linguagem proporciona. Quando tu sabe usar a linguagem, ela é o caminho mais tranquilo para te fazer ser livre, né? E assim como a Juliana estava falando sobre esse valor do professor, hoje em dia está cada vez mais difícil, porque nem a ciência mais está sendo valorizada. Então, nós como professores temos o papel tanto de formar cidadãos, como também fazer com que essa valorização, tanto do profissional quanto da ciência em si, renasça e volte a ser como era, ou venha a ser como nunca foi. Muito bem, bom. Uma bela frase, hein? Venha a ser como nunca foi. Muito bem. E aí, prof, o que tu me diz disso que elas acabaram de falar? Concorda? 101%? 101%. Sim, concordo com elas. Acredito que todas nós escolhemos a profissão não pela remuneração, e sim por ter um ideal, acreditar em mudanças e querer fazer a diferença de alguma forma. Esse é a meta do prof. Isso mesmo. E me diz uma coisa, na escola de vocês, os pais e mestres são participativos? São bastante. Quando chama, eles vêm. Vem. Tu também sentiu isso? Eles são muito participativos, a gente pode contar com eles em praticamente todos os momentos que forem necessários. Sempre foi assim, Juliana? Melhorou, piorou, tá igual na escola? O que tu sente assim dos pais? Falando em geral, não é dessa turma agora. Olha, eu tô na escola há quase 5 anos e eu acho que sempre foi assim. Não vejo mudança assim, nem para pior, nem para melhor. Eu acho que sempre foram bastante participativos, bastante atuantes.
Claro que, né, não são todos iguais. Sim, sim. A gente fala sempre de modo geral, né? Claro. A maioria que vale, né? Isso. O ser humano tem a mania de guardar as coisas ruins, né? A gente, 30 alunos foram bem e um foi mal, a gente chega em casa pensando naquele que foi mal. Até para melhorar, mas aquele que às vezes faz uma coisa que a gente não gosta, né? Ou o cliente, o aluno, enfim. O ser humano usa isso como defesa, eu acho, né? Uma coisa que vocês comentaram, que eu há tempo venho pensando nisso, que é o seguinte, e quero ouvir de vocês. A nossa geração, principalmente dos anos, né, mais antigos, a gente teve muito não, de dizer assim, não te mete, não faz isso, não diz isso, não sai com fulano, que vão dizer de ti e tal. Essa nova geração, a gente não, as minhas filhas não teve os limites que eu tive, né? Eu acredito, eu queria ouvir de vocês, se essa geração que vocês estão lidando, eles vão ser cidadãos mais cobradores. O que tu acha, prof? Tu acha que eles estão mais assim abertos para questionar do que nós, os mais velhos? Eu acredito que sim, se debate bem mais com eles esses assuntos hoje em dia do que eram debatidos antigamente. Por mais que eles tenham mais liberdade, eles também têm acesso a a todos esses assuntos e a essas discussões nas escolas. Então, antigamente a gente era mais cobrado, mas também não podia falar tanto. A gente mais escutava e não podia expor tanto o que nós pensávamos ou debater e discutir. Hoje em dia, não. Eles já têm como debater e ver todos os lados de um assunto. Então, eu acredito sim que eles serão mais cobradores. Questionadores. Questionadores também. Exigir Eles já do cobram, cidadão. eles já questionam. Eles têm uma visão diferente sobre as coisas hoje. E a Jasmine, que é a debutante aqui entre as experientes, ficou numa posição boa aqui, ancorada por duas experiências, né? O que tu me diz disso? Os jovens hoje estão mais questionadores, serão cidadãos menos coniventes, que nem foi a minha geração? O que tu acha disso? Eu acredito que sim, que eu concordo com o que a Mayara trouxe. Eles, ao mesmo tempo que eles estão mais livres para ter isso, eles estão tendo mais acesso à informação. E esse acesso à informação faz com que eles tenham mais fonte para comparar o que está acontecendo com o que já aconteceu. E até mesmo comparar com situações que já aconteceram em outros lugares, em outros países, em outras culturas, e faz com que eles consigam fazer essas críticas mais embasadas. Com essas críticas mais embasadas, eles obviamente vão ter o que cobrar e como cobrar. Muito bem. E a Juliana, o que tu me diz? O jovem está mais questionador, está mais não desrespeitoso, né? Porque antigamente a gente não dizia para o pai, não vou fazer isso, né? Não. Hoje eles dizem na cara da gente, né? Mas a gente tem que perguntar por quê, negociar, aquela... Sabe que eu concordo que nós não tínhamos voz e nem vez. Né? A tua geração já não tinha? Não, eu tenho 41 anos. Uma menina. Né? Eu acho que nós não, pelo menos assim, de modo geral, a gente tinha que ficar mais calado e ouvir mais, como a prof falou. Hoje, os nossos alunos, eles têm voz ativa na sala de aula, sim. Eles podem discutir, eles podem debater, eles podem trazer opinião, podem discordar, concordar, enfim. E é aberto para isso, se propõe isso o tempo todo, né? A gente aprende muito com eles também. Mas, assim, a pergunta, será que eles vão perguntar, será que eles vão questionar, será que eles vão buscar direitos, ou será que eles vão atuar de alguma forma mais ativa? Daí eu já não saberia. Eu tenho essa dúvida. Porque eu acho que ao mesmo tempo que eles têm toda essa informação, eles têm toda esse material de apoio, análise, eles conhecem, eles têm capacidade de análise, de crítica, enfim, eles também são mais acomodados no sentido de acho que não vai adiantar muito, não vai resolver, o que adianta? Sabe? Eu acho que talvez seja até reflexo da sociedade como um todo, né? Eu acho que a sociedade está tão assim, parece que perdeu as forças, né? Isso. Muito bem. E aí eu acho boa análise.
Eu penso que o jovem, ele sabe, ele conhece, ele reconhece o seu papel, mas ao mesmo tempo talvez ele não tenha essa força para questionar, para lutar, enfim. E isso aí eu atribuo um pouco a culpa dos pais, porque os pais hoje dizem assim, mas não adianta, isso não vai dar nada, político não é preso, essa coisa, né? Então eu acho que isso aí um pouco... sabe que essa última eleição, entrando na política, né? Porque tudo passa pela política, assim como tudo teria que passar pela educação e não passa, né? Eu vi nos jovens de 14 a 16 anos uma grande faixa de jovens lutando pelo Bolsonaro, que era a mudança. Por quê? Primeiro que eu vi que os jovens já não podiam sair na rua, os pais não deixavam, a segurança, né? A criminalidade, e só podia ir no shopping e tal, né? Então, muitos formaram um comitê para o Bolsonaro e nem podiam votar, e questionando os pais para votar no Bolsonaro. Então, eu acho que começa ali uma mudança de paradigma. E realmente, eu acho que isso não muda de uma hora para outra, né? Isso tudo tem um tempo de maturação, né? Muito bem. Infelizmente, nosso tempo está indo para o fim já, né? Então, nós teríamos muito assunto para a educação sempre, né? Maiara Fábio Pereira, conta para nós as tuas considerações finais e a tua experiência de ter visto teus alunos aqui e de vocês na nossa TV. Gostei muito, achei muito prazeroso, construtivo. Com certeza trabalharemos sobre essa vinda aqui em aula também. Bacana. E é isso. Gostou de ter participado? Gostei. Muito bem. E a jovem Jasmine? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Eu vi nos meus alunos, que são os menores, né, uma vontade muito grande de estar aqui. Eles estavam com uma expectativa muito grande desde que a gente começou a discutir o projeto, a produção dos textos e até a vinda para cá. Acredito que foi uma experiência muito engrandecedora, tanto para eles quanto para mim. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E a prof. Francisquini? Também gostei muito, agradeço o convite. Tá? As minhas alunas também ficaram bem felizes, né, pela escolha da TV, pela escolha do texto delas. E eu acho que a escola tem tanta coisa boa para mostrar, né, que a gente poderia trazer também outras oportunidades, outros trabalhos, outros alunos. Né? Estamos à disposição. Então, tá bom. Que seja a primeira de muitas. É isso mesmo. Tudo bem. Obrigada. Não, nós que agradecemos, né? A TV sempre está aberta para receber a comunidade e principalmente sobre educação. A educação é a educação, o conhecimento é o conhecimento. Eu estive recentemente na Turquia e na Grécia e lá a gente vê muita coisa daquilo que a gente estuda nos livros e tal. E eles são porque tem 6.000 anos de história. A base do conhecimento. É a base, né? Muitas coisas ali, de ir lá e ver onde São João escreveu o famoso livro dele, que me esqueci o nome agora. São João escreveu um livro lá que é bombástico, né? Passou milhares de anos e ele continua ainda com muita evidência. E, enfim, a educação, o conhecimento é tudo e dá a base para a gente fazer as mudanças necessárias e o Brasil sair desse patamar muito feio de estar lá na rabeira, como a gente diz, dos países em qualidade de educação, né? Que é o IHD, né? Índice. IDH. O outro é desenvolvimento humano, né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Exatamente. Então, muito bem. Agradecemos a presença das profs da Escola Nossa Senhora de Lourdes, agradecemos os alunos e agradecemos a todos que nos acompanharam. Podem ter certeza, Escolas na TV ainda vai ser um programa mais falado nessa cidade. Obrigado pelo prestígio que vocês nos dão nas redes sociais, no Face, no YouTube, no Instagram, no Twitter e também no aplicativo. Quem quiser ver a televisão no aplicativo é só baixar a TV Cidade Farroupilha. Estamos transmitindo esse programa para no mínimo 35.000 pessoas em Farroupilha. A TV Cidade e o canal comunitário está já há 8 anos na cidade. E programas que nem esse, de conteúdo e relevância nacional, será transmitido em muitas outras cidades do Brasil inteiro. Obrigado pela companhia e estamos com mais programação chegando por aí.